seja bem-vindo a mais uma conversa sobre economia e mercados. Hoje eu quero falar com você sobre dois assuntos, sobre o movimento do dólar que a gente tem visto recentemente e também sobre o ritmo de recuperação da economia brasileira nesse começo de ano. Começando pelo dólar, tem alguns fatores que estão influenciando a cotação da moeda. O real passou de 3,15, 3,20 para próximo de 3,40 e muitos dos nossos clientes têm perguntado o que tem acontecido em relação a isso. Veja, de um lado, dos fatores internacionais, tem mais volatilidade no mundo. Por que tem mais volatilidade? Ora, a ação de política econômica do governo americano, do Trump, tem fechado mais a economia, barreiras comerciais, tem o próprio aumento da tensão geopolítica com o ataque à Síria e mesmo algumas ações de empresas de tecnologia que andaram sofrendo um pouco mais de volatilidade. Então, essa maior volatilidade global, ela se comunica com um tema interno que afeta a taxa de câmbio, que é qual? A menor taxa de juros. Quando você tem mais volatilidade no cenário externo, o que acontece é que os investidores pedem um prêmio maior para ter, por exemplo, a moeda de um país emergente como é o Brasil. Então, nesse caso, com a taxa de juros mais baixa no Brasil em relação ao resto do mundo, acaba tendo mais saída de capital, acaba tendo menor apetite pelos ativos brasileiros do que tinha antes. Então, isso explica por que o real respondeu, por que o real desvalorizou nesse processo. E o segundo tema é o tema do crescimento. Ora, a economia brasileira no começo do ano, ela está um pouco mais fraca do que a gente vinha imaginando. A gente esperava um PIB próximo de 1% e está crescendo algo como 0,3%, 0,5%. Mas tem duas consequências que são positivas, digamos assim, da economia ter crescido um pouco menos no começo do ano. Primeiro, a inflação segue muito baixa e isso ajuda os salários a crescerem acima da inflação. E segundo, a queda da taxa de juros. A taxa de juros continua baixa e é o elemento que comunica com o primeiro tema nosso, que é o dólar, que ela vai continuar baixa por um tempo. E isso ajuda a economia como um todo. Então, se a gente puder resumir, eu diria que do lado da taxa de câmbio, a gente vai continuar vendo volatilidade internacional afetando a moeda, com juros mais baixos aqui, que é esse tema do crescimento, enquanto não tiver uma economia mais pujante e as reformas fiscais sendo entregues. E do lado do crescimento, os vetores de médio prazo estão todos intactos. O país vai crescer. Essa frustração do primeiro trimestre tem a ver com os efeitos da recessão e um pouco aí de uma certa ressaca do dinheiro do fundo de garantia que estava na economia, que agora não está mais. Mas certamente os vetores de médio prazo, eles continuam positivos e vão entregar um PIB próximo de 2,5% ainda nesse ano. Muito obrigado pela sua atenção.